Escalar um monte parece difícil. Quando se olha para o alto, quase desanimamos. O trajeto a ser percorrido é muito longo. As pernas se cansam devido à subida íngreme, mas a única forma de chegar no topo é começando. Então vamos lá, dar início a essa aventura. Estamos no meio da subida e as pernas começam a cansar. Alguns buracos aparecem. O jeito é não forçar o ritmo e respirar corretamente, mas o principal é não tirar os olhos do alvo. De repente, o topo do monte, com sua visão deslumbrante, a sensação de vitória, de liberdade, o vento no rosto e a tranquilidade, como se estivéssemos mais próximos de Deus. O relacionamento com Deus é muito parecido com escalar um monte. Quando queremos construir um relacionamento mais profundo com o Senhor, é necessário esforço, tempo, dedicação e perseverança. Mas vale a pena, pois os resultados são maravilhosos. Alegria, direção para a vida, poder para vencer as lutas, força e salvação. Mais próximos de Deus no Monte das Oliveiras. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46. O tema da mensagem é Mais próximos de Deus no Monte das Oliveiras. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja a minha vontade, mas sim a tua. Nós acabamos de cantar isso, né? Jesus, plano melhor, seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, não é isso? Nós acabamos de cantar. Então diz assim: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo não seja a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo que do céu o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu rosto se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, que o suor do seu rosto se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração, através dessa palavra. Precisamos dessa palavra para o nosso coração. Vamos orar? Pai querido, nós queremos ouvir a Tua voz agora, através da Tua palavra pregada. Nós queremos, Deus, pedir ao Senhor por misericórdia que o Senhor use o pregador, use quem vai manusear a Tua palavra nessa hora apenas como instrumento, mas que a Tua palavra, que já é viva e eficaz por si própria, seja, Deus, efetivada no nosso coração pela obra do Teu Espírito. Então que seja agora, Pai, o Teu Espírito a levar essa palavra lá no íntimo do nosso coração e possa produzir a transformação que o Senhor espera, possa produzir o fruto para o qual ela está sendo enviada. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao Monte das Oliveiras. Chegamos a um lugar chamado Getsêmani. E esse monte ele é muito significativo para nós cristãos, porque o Senhor Jesus, ele era o Senhor dos montes e é o Senhor dos montes. Jesus, ele pregou o sermão do monte, não é isso? Jesus, ele no monte, ele ensinou o Pai Nosso, ele se retirava para o monte para orar todas as vezes que ele precisava de uma direção para o seu ministério, para algo, eu vou falar sobre isso, sobre outras questões do seu ministério. E o Monte das Oliveiras, então, era muito especial para o Senhor Jesus. Ele já havia estado ali algumas vezes, e dessa vez, então, ele está indo por um motivo muito específico. Os momentos eram os momentos finais do ministério de Jesus, estava acabando. O tempo dele aqui na terra, o ministério terreno de Jesus, o ministério público de Jesus estava acabando, ele sabia disso. Sabia que depois daquela ceia na noite, ele leva alguns discípulos ao monte para orar. E Getsêmani significa lugar onde as azeitonas são prensadas, lugar de prensar azeitonas. Getsêmani, o Monte das Oliveiras, eu coloquei ali uma foto para você ter uma ideia. Aquilo ali é uma plantação de oliveiras, né, lá no Getsêmani, numa foto inclusive atual. E ali naquele lugar onde era produzida azeitonas, era um lugar onde eles prensavam a azeitona, e a azeitona prensada, ela produz o quê? Quem sabe?
Azeite, óleo, não é isso? Óleo. Então era lugar de produção de óleo. E você e eu sabemos que óleo na Bíblia traz a conotação do Espírito de Deus. Olha que lugar especial Jesus escolheu para ir orar nos momentos finais do seu ministério. Ali Jesus passa os momentos finais, momentos de agonia, momentos de tristeza, momentos de solidão, momentos de tortura. Ele duramente foi torturado ali na sua emoção naquela noite, até o desfecho daquela noite fatídica, que é o momento em que ele é preso violentamente, e a partir dali então se segue a sua morte. Mas será que tem algo para aprender com momentos tão difíceis? Será que tem algo para nós olharmos aqui nesse monte, lá no Getsemane, e aprendermos com Jesus em momentos tão difíceis, momentos de tristeza, solidão, agonia, dor que Jesus passou por mim e por você? Será que tem algo para nós aprendermos, alguns princípios para nós aprendermos com Jesus ali no Getsemane? Eu vou listar alguns para você. Para eu não listar 4 princípios, eu listei o princípio A, B, C e D. Vamos mudar. O pastor mudou. O meu sermão está diferente hoje. Em vez de princípio 1, 2 e 3, a gente vai A, B e C. Está vendo? Mudou muito. Então eu quero compartilhar contigo agora o primeiro princípio, o princípio A. Exercite a sua fé em tempo de paz. Dá para você ler aquele negócio comigo ali, para a gente guardar todo mundo? Vamos lá então? Vamos todo mundo junto? Vamos lá? Exercite. Versículo 39, lê comigo. Saindo, foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Olha que coisa interessante, era costume de Jesus ir ao Monte das Oliveiras orar. Era costume de Jesus se retirar para orar. Era costume de Jesus fazer aquele retiro de oração para estar junto do Pai, para confirmar algumas palavras do Pai, para buscar direção para a sua vida, para poder fortalecer seu ministério, para poder então ficar em comunhão com Deus. Jesus, ele tinha esse costume de, mesmo não na noite, antes da noite fatídica, onde ele é preso e morto, onde ele se entrega por nós, mesmo antes disso ele já subiu o monte e orava. Ele já buscava comunhão com Deus. Muito antes disso, ele já estava ali na presença de Deus, buscando na presença de Deus. Não foi só no momento de agonia, era costume dele. E para pensar comigo agora, eu e você, nós temos uma mania estranha. Porque quando nós estamos em tempo de paz, quando nós estamos em tempo de tranquilidade, quando nós estamos em tempo onde você não está passando por nenhum sofrimento, a nossa tendência é não subir o monte. A nossa tendência é não buscar a presença do Senhor. A nossa tendência é relaxarmos com a fé. E aí, quando chega o momento do sofrimento, falta estrutura, falta raízes, falta condições de intimidade com Deus tão profundas que quando a luta vem, você se mantém de pé. Eu olho para a Bíblia e encontro um grande número de pessoas que nos ensinam isso. Eu já falei sobre isso aqui, numa série que preguei. Davi, quando ele chega lá, no lugar da batalha contra os filisteus, e ele então chega ali e vê aquela confusão e fala, o que está acontecendo? Não, tem um gigante, um cara de 3 metros de altura, fortão, e o cara falou que ele quer um homem, um macho aqui em Israel, que atravesse esse vale e vá até lá e o encare. Que se encarar e ele perder, o povo filisteu pode servir Israel, mas só que está todo mundo com medo, até o rei. Está todo mundo escondidinho. Ninguém quer ir lá. Davi falou, eu vou. Ô rei, não se perturbe mais por causa desse filisteu não. Eu vou lá e mato esse filisteu. O rei falou, filho, não dá para você, filho. Você deve ter acordado com alguma indisposição, você não está bom, filho. Essa não é uma boa ideia. Você desse tamanhozinho, menino, e encarar aquele homem, guerreiro, experimentado, daquele tamanho, não é bom negócio para você. Sai fora disso. Diz que Davi fala uma coisa para Saul fantástica. Davi vira para Saul e fala, meu rei, você não sabe o que você está falando. Parecia baiano, né? Meu rei. Falei que agora soou assim, eu não podia deixar passar, né? Ele falou, meu rei, agora melhorou. Ficou mais reilita. Rei, não turbe o seu coração por causa desse filisteu. Sabe por quê? Porque eu estava apacentando as ovelhas de meu pai. Veio um leão tentar tomá-la, e eu peguei e o matei. Veio um urso tentar tomá-las, e eu peguei o urso e matei. Como eu matei um urso e um leão, matarei também esse gigante. Como Deus me deu um urso e um leão, me dará também esse gigante. Davi estava lá escondidinho, ninguém estava vendo, pastoreando as ovelhas do pai dele lá no campo. Mas ele estava lá exercitando a sua intimidade com Deus, encarando o leão às escuras, sem que ninguém aplaudisse, sem que ninguém o visse. Quando ele chega diante do rei e fala, vou derrubar aquele gigante,
O rei falou, quem é você? Ele falou, você não sabe quem eu sou, mas eu sei. Porque Deus me usou e eu matei um leão e matei um urso no braço. Quando Davi teve que encarar Golias, ele já tinha estrutura e fé suficiente para entender que não era na força dele, era no poder de Deus. Você e eu, às vezes, no momento de paz e de tranquilidade, nós não exercitamos. A Bíblia diz que Jó, ele todo sábado sacrificava, lua nova ele sacrificava, sempre que ele tinha oportunidade, estava ele lá sacrificando a Deus, e ele era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal, não é isso? Mas mesmo assim, toda oportunidade estava ele lá sacrificando ao Senhor. E alguém perguntava, por que, Jó? Você sacrifica tanto a Deus, você é uma pessoa correta, íntegra? Ele falava assim, pode ser que algum dos meus filhos, por um motivo qualquer, por algum deslize, tenha ofendido a Deus, sem que eu saiba, ou sem até que ele mesmo note, então eu estou aqui sacrificando para que Deus aplaque sua ira contra meus filhos. Jó, no tempo da tranquilidade, estava ele lá sacrificando, porque pode ser que o tempo da dificuldade chega. O tempo da dificuldade chegou. O tempo da dificuldade chegou. O tempo da dificuldade chega e o que eu e você desmoronaríamos, eu e você ficaríamos desestruturados, blasfemaríamos, viraríamos as costas para Deus. Jó, porque era um homem que no tempo de paz, ele buscava o Senhor, quando veio o tempo do sofrimento, ele se colocou de pé e falou, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá se Deus assim desejar. Deus deu, Deus tirou. Nu saí do ventre da minha mãe, Deus deu, Deus tirou. Eu tenho intimidade com esse Deus suficiente para saber que Ele tem propósito nisso, que algo aconteceu por um propósito. Então, quando Jó, no tempo da dificuldade, nos tempos bons, nos tempos de tranquilidade, ele já sacrificava sabendo que o tempo da dificuldade podia chegar. Como é que é a tua vida? Você, quando está bem, você, por exemplo, não está passando doença nenhuma, você não ganha muito dinheiro, mas tem lá um dinheirinho que dá para viver, dá para fazer as compras, pagar as contas, né? Umazinha fica para ali, outra fica para aqui, no mês seguinte arruma, ajeita, tal, mas está dando para ir, aí você esquece de Deus, você não ora, não busca, não vai à igreja, não quer saber de Deus, não participa. Quando a coisa aperta, você corre, né? Apertou. Que dia que eu culto de oração aí, pastor? Que dia que eu culto de oração aí, pastor? Quando a coisa aperta. Que tal buscar a Deus no tempo da paz? Que tal buscar a Deus no tempo da tranquilidade? Que tal buscar a Deus em todo momento, para que no momento da dificuldade, você esteja preparado. Jesus vai ao Monte das Oliveiras aquele dia, mas ele sempre ia, porque no momento da dificuldade, ele se mostrou preparado. Na hora da adversidade, você vai ser o resultado daquilo que você preparou, daquilo que você exercitou na sua vida. A fé é que nem músculo, que precisa ser exercitado. Se você não tem músculo exercitado, um dia desse, vou dar um mau testemunho aqui. Um dia desse eu acordei de manhã, aí fiz o meu projeto. Falei, bom, vou acordar bem cedo quando a Renata sair, vou dar uma caminhada até Boqueirão, vou voltar, e vou chegar em casa, vou dar um tempinho, tomar café. Quando der um horário, eu vou para a igreja, preparar sermão, ficar lá orando e vou lá. Muito bem, na parte da manhã, esse era o meu projeto. E vou eu para Boqueirão. Boné enterrado na cabeça, e é um tal de pastor, quando cima de caminhar, parece um monte de carona. O pessoal, para aí, está indo para lá. É embora, eu quero andar. Não para dois não, que senão eu vou. Vou eu, né, andando. Aí daqui a pouco passou duas donas correndo. Aí eu falei assim, acho que eu aguento correr, eu pensando, né? Aí eu falei, deixei as donas adiantar bastante, eu olhei para trás para ver se não via ninguém, para não fazer vergonha. Aí eu falei, agora sou eu. Aí fui devagarzinho, fui dando a corridinha devagarzinho, só um trotinho. Daqui a pouco foi dando coragem, aí eu fui aumentando. Aí foi dando coragem, aí eu corri. Começou a ver aquela canseira, aí eu olhei para ver se ninguém estava vendo, fui desacelerando, voltei a andar de novo. Aí falei, eu devo ter corrido uns 2 quilômetros, quando eu olhei para trás eu tinha corrido, irmão, daqui naquela árvore ali. Ah, por quê? Porque o corpo não está preparado para isso. Não adianta eu amanhã de manhã acordar, querer correr até o Boqueirão e voltar. Só a Ana Paula para conseguir isso. Não, todo dia ela passa por mim, correndo e voltando. Não adianta, eu tenho que começar a caminhar, aí no meio da caminhada fazer isso, dar um trotinho. E com o tempo, daqui a pouco eu vou estar voando, vou lá e volto, e meto 8 gols naquela pelada de sexta-feira da igreja. Que o Zé Carlos fez 6, eu tenho que fazer 8 para superar, né, Zé? Tem que fazer isso. É igual a fé. A fé é assim. Você está zero. Você não busca, você não lê Bíblia, você não ora, você não congrega, você não faz nada. Quando chega a adversidade, desmorona. Quando chega a adversidade, desespera. Quando chega a adversidade, não sabe para onde vai, fica desesperado. A pressão sobe, fica, eu vou morrer. Porque você não está preparado para a hora da adversidade, porque não buscou no tempo de paz. Que tal buscar no tempo de paz, amém? Está tudo bem com você? Você está indo bem? Tua família está bem? Deus te abençoe, parabéns. Saúde está boa?
Deus abençoe, parabéns. Mas, meu irmão, planta agora o que você vai colher. Começa a plantar agora fé na tua vida. Começa a orar, buscar. Comece a congregar. Comece a ficar próximo de Deus. Buscar experiências com Deus. Porque a hora da adversidade vai chegar. E quando ela chegar, você vai estar estruturado para passar pela adversidade. Amém? Vamos adiante? Prepare-se para glorificar a Deus, mesmo nas crises. Prepare-se para glorificar a Deus, mesmo nas crises. Versículo 40. Olha só que coisa interessante, versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Eu confesso para você que essa é uma das ordens de Jesus que eu tenho dúvidas de que os discípulos entenderam plenamente, de imediato, o que Jesus queria. Porque eu fiquei orando e falei assim, essa é boa. Pensa comigo, eles estavam no alto do Monte das Oliveiras, há 2000 e poucos anos atrás, à noite, estava escuro, era uma penumbra, já era madrugada, Jesus está ali orando, vai orar com o povo e fala assim, olha só, eu vou ali orar. Vocês orem para que não entrar em tentação. Ele virou as costas e saiu. Eu fico pensando que um deve ter ficado olhando para o outro assim, isso é uma conjectura minha. Ele falou assim, que tentação que vai aparecer aqui no Monte das Oliveiras? Será que vai sair uma dona correndo nua aqui, para a gente ver aqui no Monte das Oliveiras? Sabe qual é a tentação? Será que a tentação é da gente roubar a azeitona dos outros? Olha, ora para poder não dar vontade de sair roubando essa azeitona toda aí. Qual era a tentação que podia surgir? Qual era a tentação que podia surgir no alto do Monte das Oliveiras à noite? E Jesus falou, olha, fiquem preparados aí. Orem para não entrar em tentação. Fique esperto. Orem para não entrar em tentação. Fico pensando, qual é a tentação que eles poderiam viver ali naquele momento? Que tipo de tentação tem dentro do monte, na plantação de azeitona? Jesus está falando dos momentos que viriam e da pior tentação que um homem pode passar. Jesus sabia que em poucos momentos os guardas chegariam, o traidor chegaria junto. Junto com o traidor viriam os guardas do templo, viriam aquelas pessoas que iriam prender Jesus, iriam maltratar Jesus, e Jesus falou para eles, orem para não entrar em tentação. Sabe qual era a maior tentação que eles poderiam passar naquela noite ali? E muitos deles sucumbiram a essa tentação. A tentação de apostatar. A tentação de abandonar o Senhor Jesus. A tentação de negá-lo, como Pedro fez. Jesus falou, olha, entre em tentação, porque já a coisa vai ficar complicada, a coisa vai ficar feia, eles vão chegar aí para me prender, e vocês vão passar por um momento muito difícil, eu tenho que estar pronto para não me negar. Orem para não entrar em tentação, querido, e eu e você. Como é que fica a nossa vida, a minha vida, a sua vida, quando naquele momento difícil, como é que você trata o Senhor Jesus? Como que você olha para Jesus, como você pensa Jesus na tua vida na hora da adversidade? Porque eu e você temos que estar preparados, precisamos estar preparados para glorificar a Jesus, mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo da adversidade, mesmo no tempo da dificuldade, mesmo quando para isso nós precisarmos até mesmo, olha que coisa fantástica, passar para aquele momento de autopreservação, dizendo, não, eu vou preservar minha saúde, não, eu vou preservar meu bem-estar, não, eu vou preservar. Não, naquele momento difícil, vai dizer, seja o que for, glorificado seja o Senhor na minha vida. No momento da crise, no momento da tentação, na hora do aperto, na hora do sofrimento, nós temos a ilusão de que estaríamos melhor sem Jesus. Olha só, o diabo vai plantar uma ilusão na tua mente, que na hora do aperto você vai dizer assim, olha, se eu abrir mão desse negócio de igreja vai ser melhor, se eu parar de buscar esse negócio de Deus é melhor, porque aí abre a oportunidade para eu resolver isso aí da melhor forma que eu achar. Você acabou de cair na maior artimanha do diabo, que é abrir mão da vontade de Deus e tentar fazer a sua, aí você vai quebrar. É aí que os problemas começam. Deus chamou Abraão e falou assim, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão falou, sim senhor, os anos começaram a passar nada. 10 anos se passaram nada. E nessa época o homem já tinha 90 anos. 10 anos passaram nada. E só para você ter uma ideia, nessa época não existia Viagra ainda. 10 anos passaram e nada. E ele falou assim, o que está acontecendo? A mulher dele falou, olha, tem um negócio que está errado aí. Ele falou que você vai ser pai de uma grande nação. Não quer dizer que eu seja mãe. Agar é com a escrava. Abraão falou, sabe o que é mesmo? Lá vou eu. Aí, ó. Tentou dar uma mãozinha para Deus. Faz Ismael se torna o maior inimigo do seu outro filho. Estão brigando até hoje. Até hoje, palestinos e israelitas estão brigando.
Árabes e israelitas estão brigando até hoje, porque um dia Abraão disse, vou dar uma forcinha para Deus. Pode ser que Deus não esteja disposto a resolver, então segura aí, que eu resolvo. Pode ser que Deus não esteja olhando atentamente para mim, então segura aí, que eu vou resolver esse negócio sem Deus. Às vezes na nossa vida a gente tem essa falsa impressão, não, a minha vida é melhor fazendo o que eu gosto, o que eu quero. A minha vida é melhor se eu tocar do meu jeito. Eu vou querer saber desse negócio de igreja, de Cristo, de pastor falando, de Bíblia. Para que eu vou querer fazer isso? Melhor largar esse negócio e fazer do meu jeito. É exatamente o que o inimigo quer que você faça. Porque quando você passa para esse tipo de pensamento, você está caindo no mesmo conto que Adão e Eva caíram lá no Éden. Quando ele chegou para Adão e Eva e falou assim, o que ele disse? Pode comer de tudo. Não, ele disse que da árvore que está ali não pode. É claro que não. Porque ele não é tão legal assim. Se você comer da árvore, você vai ser igual a ele. Ele não quer que você seja. Abandona a vontade dele e vai lá e come. Faz a sua. Vai lá e diz assim, eu vou comer. Esse negócio é bom. Boa palavra. Foi lá e comeu e deu para o marido. E pronto. Formou-se a maior confusão. É exatamente aí que está o problema. Quando nós abandonamos a vontade de Deus e buscamos a nossa vontade. Prepare-se para glorificar a Deus, mesmo nos momentos da crise, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando nós estamos passando dificuldades grandes. Você precisa crer que Deus tem direção sobre a tua vida e que você vai continuar caminhando e que Deus ele vai dar um jeito e que sempre vai valer a pena estar com Jesus. Que a melhor opção para a nossa vida sempre vai ser estar ao lado de Jesus, junto de Jesus, buscando a vontade de Jesus, porque fora dele não há solução para a nossa vida. O homem é um ser espiritual, e por ser um ser que também é espiritual, e na sua essência espiritual, o homem não é um corpo que tem um espírito, ele é um espírito que está num corpo, porque o corpo fica aqui, o homem continua existindo, vai para a eternidade. Então você é um ser essencialmente espiritual. Por isso que nada nessa terra pode solucionar o teu problema. Só aquele que é o ser supremo que te criou. E o Deus que é espírito. Por isso que não existe solução para a nossa vida aqui nessa terra em outra coisa, a não ser na pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Sempre vale a pena glorificar a Deus, mesmo nos momentos da crise. Está passando por uma crise? Não se afaste. Está passando por uma crise? Continue. Está passando por uma crise? Avance. Porque mesmo na crise, vale a pena fazer a vontade de Deus. Às vezes nós ficamos pensando, mas eu estou passando por uma crise de solidão, vou largar a vontade de Deus, vou fazer a minha. Você vai entrar por um caminho difícil. Eu estou passando por um momento de dificuldade, vou largar a vontade de Deus e vou meter a mão no dinheiro lá da firma. Você vai passar por um momento difícil, porque você está abandonando, o momento da crise está fazendo você abandonar a Deus, não glorificar a Deus com a tua vida e buscar a sua própria vontade. Você está plantando problema. Você está plantando na tua vida uma grande dificuldade, que depois você vai colher, porque a Bíblia diz que tudo quanto o homem plantar, ceifará. Vamos adiante? C. O amor de Deus é provado quando abrimos mão da nossa vontade em favor do seu projeto perfeito. Versículo 42. Vem comigo no 42. Ele orava dizendo, Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Olha que coisa fantástica. Ele diz, Pai, olha, vai ser difícil demais. A coisa é complexa demais. É sofrimento demais. Vai ser sofrido, dolorido, amargo. Vai ser uma coisa muito difícil de enfrentar. Dá para passar? Deus falou, não dá. Esse é o plano que está feito desde a eternidade. Você vai se entregar pelo pecado dos homens. E ele então, mesmo naquele momento de sofrimento extremo, ele faz uma escolha interessante. Ele diz assim, contudo, não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. Ele diz, não é a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Vai ter hora que você não vai entender. Vai ter hora que vai te dar a impressão de que Deus está querendo te maltratar. Vai ter hora que você vai dizer, Deus, mas que coisa estranha. Que coisa complicada. Quer dizer que a tua vontade para a minha vida é que eu me mantenha nessa situação, sofrendo, que eu passe por aquilo ali e sofra. Eu estou passando por uma situação aqui, será que o Senhor não está vendo? Vai ter hora que você não vai entender, aquilo vai dar um nó na tua cabeça. Deu também em Jesus. Jesus falou, Pai, se for possível, passa. Deus falou, não é possível não, esse é o projeto. E ele decidiu seguir em frente. Ele decidiu obedecer. Ele decidiu fazer a vontade de Deus. Sabe, vai ter hora que mesmo você não entendendo, a melhor coisa para fazer, eu e você, mesmo nós não entendendo, sabe qual é a melhor coisa que nós podemos fazer? Obedecer.
e continuar na presença de Deus. Falar: Deus, eu não estou entendendo nada, mas é o teu projeto. Eu continuo na presença, eu continuo fazendo a tua vontade, eu continuo vivendo a tua vontade, e o Senhor faça a minha vontade na tua vida. Eu vou continuar buscando o Senhor, eu vou continuar crendo no Senhor, porque eu creio. E nós lemos isso, que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que todas as coisas conjuntamente concorrem o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas conspiram, tem uma versão eu acho linda, todas as coisas conspiram. É como se houvesse uma trama no universo, é como se o universo conspirasse, tramasse para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você fala: pastor, como que um desemprego vai me abençoar? Como que passar por uma enfermidade vai me abençoar? Como perder um ente querido vai me abençoar? Como ter uma crise na família vai me abençoar? Querido, eu não sei, don't know. Valeu? Não é que tem um americano presente que eu... Don't know. Não sei. Não sei. Como que vai te abençoar? Não sei. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe como aquilo tudo, no quadro final, você está olhando um ponto, Deus está olhando o quadro todo. Ele sabe como aquilo ali que você está vivendo, no quadro todo, aquilo ali vai redundar em bênção para a tua vida. Eu não sei como. E às vezes nós só vamos enxergar lá na frente, quando pararmos, e olharmos para trás e falar: rapaz, não é verdade, não é que esse negócio me abençoou? E isso pode e vai acontecer. Então o que eu e você podemos fazer? Nada mais do que continuar na presença de Deus, continuar crendo em Deus. Ver o sofrimento, você não está entendendo, fala: Deus, o Senhor é maior na minha vida, eu vou continuar na tua presença, amém? Não interessa, eu vou continuar na tua presença, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. O Senhor cuida de mim, a minha vida está nas tuas mãos, eu não estou abandonado, eu tenho certeza absoluta que o teu plano para a minha vida inclui vida, paz e alegria, e acabou. Ainda que por um momento eu tenha que passar por uma dificuldade, ainda que por um momento eu tenha que passar por um sofrimento, o teu projeto para a minha vida inclui vida, alegria e paz. Então isso basta. Deus não é para ser entendido, sabia disso? Um dia desse uma pessoa falou para mim: eu estou tentando entender Deus. Eu fiquei assim, eu falei: irmão, o dia que você entender Deus, me avisa que você virou Deus. O dia que Deus foi entendido, quem entendeu é Deus. Porque como pode a parte entender o todo? Nunca. Você pode ler a Bíblia de trás para frente para trás, 1.700 vezes, fazer 4 faculdades de filosofia, 2 de sociologia, você pode ir lá buscar Dalai Lama e conversar com ele, você pode fazer o que você quiser. Quer que eu diga uma coisa para você? Deus nunca será plenamente conhecido. Não vai. Deus nunca vai revelar todos os seus planos. Não vai. O apóstolo Paulo chega a dizer: insondáveis riquezas dos teus mistérios. Ele falou: Deus, sou misterioso. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, inatingíveis no nosso pensamento. E fica você tentando racionalizar Deus. Não, eu vou servir a Deus o dia que Deus fizer assim, assim, assim. Você quer adequar a Deus à tua vontade, querido? Então Ele não é Deus. Se você tenta e eu tento adequar Deus ao que eu penso, a como eu abstraio, esse não é Deus. Deus, Ele é sem uma formatação de pensamento, não existe como entender. Você não vai conseguir, o pessoal está rindo das crianças, deixa as crianças. Deus, você não vai conseguir entender tudo, mas Deus não é para ser entendido, Deus é para que você tenha fé, para que você creia, para que você viva e para que você experimente. Crer, viver, experimentar. Isso é Deus. Pastor, defina. Crer, viver, experimentar. Acabou. Se você e eu fizermos isso, não precisa entender não, filho. Creia, viva, experimente. Ele diz: fazei prova de mim, muitas vezes. Ele diz assim: olha, vinde a mim, provai, vede que eu sou Deus. Nós precisamos primeiro crer, depois viver e depois experimentar. E alguém vai dizer: você pode definir? Não posso, mas eu posso dizer: é muito maravilhoso na minha vida. Amém? Você pode dizer isso: Deus é maravilhoso na minha vida, amém, irmãos? Deus é maravilhoso na nossa vida. Explica isso. Não sei. Você ri o tempo todo? O pastor parece que está bem na vida, né? Ri o tempo todo, furunco nas costas doendo, e rindo, achando graça. Mas é porque é assim mesmo. Não é isso? Você diz assim: mas está tudo bem na tua vida, por isso que você não. Tem hora que eu passo por sofrimentos terríveis. A pessoa vai dizer: então como é que você diz que Deus é muito bom na tua vida? Não sei. Eu sei que Ele é muito bom na minha vida. Eu sei que eu posso até passar um momento de sofrimento, mas que na minha vida tem muito mais da bênção de Deus do que os sofrimentos do mundo, porque Deus me salvou, porque eu experimentei isso na minha vida, e esse experimentar de Deus na minha vida resume tudo: crer, viver, experimentar, basta.
Jesus falou: olha, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas é o seguinte, seja feita a tua vontade. Ele falou: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas é o seguinte, o teu projeto é perfeito. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então por que nós queremos outro projeto? Por que nós queremos outra coisa que não inclua Deus na nossa vida? É claro que Ele está incluso em tudo. Vamos em frente? D. Que quanto mais difícil for o momento, mais se deve buscar a Deus. Quanto mais difícil, busque mais a Deus. Quanto mais difícil, busque mais a Deus. Quer ver? Versículo 44, o que diz? Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus estava num momento difícil ali, momento de agonia, momento de tristeza, e às vezes nós passamos por isso, e Jesus ele buscou mais ainda. Eu acho interessante que Jesus está ali passando por um momento de agonia, ele não começa a reclamar. Eu não vejo Jesus ali no Getsemane, orando, e aquele momento de agonia, ele vendo tudo que aconteceria, vivendo, antecipando tudo aquilo que ele viveria. Ele levanta dali e fala assim: Pai, assim não dá. Ele está ali, vivendo aquele momento de agonia, ele levanta e fala: Pai, o Senhor não cuida bem de mim. Vivendo aquele momento de agonia, ele se levanta: pera aí um pouquinho, vai lá nos discípulos: como é que é? Vamos acordar. Eu não vejo Jesus se revoltar, eu não vejo Jesus brigar, eu não vejo Jesus reclamar, não vejo Jesus blasfemar, não vejo nada disso. Sabe o que eu vejo? A Bíblia diz, ele ora mais ainda, ele busca mais ainda. Se ele estava orando 1 hora, ele falou assim: agora eu vou orar 2. Se eu estou lendo 5 minutos de Bíblia por dia, agora eu vou ler 1 hora. Se eu tenho ido à igreja somente domingo à noite, eu vou domingo de manhã, segunda, quarta, vou na casa do pastor fazer uma visita, vou chamar o pastor para jantar lá em casa. Busque mais ainda. Essa eu incluí, tá, por minha conta. Essa não é bíblica não, mas digo eu, não, Senhor. Um dia, os discípulos foram confrontados com uma palavra muito dura. E as pessoas começaram a ir embora, abandonar Jesus. Um monte foi embora. Começaram a virar as costas para Cristo e ir embora. E Jesus não quer que ninguém fique com ele, obrigado. Falei sobre isso semana passada. E Jesus se voltou para eles e disse assim: como é que vai ser? Vocês também vão querer ir? O pessoal está indo. Vocês vão querer ir também? Vai embora também. E diz que Pedro vira para ele e diz: para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós, Senhor? O quê? Só tu tens as palavras de vida eterna. De uma forma mais corriqueira e coloquial para hoje, Pedro estava dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não saio, aconteça o que acontecer, eu vou buscar mais ainda a Deus. Não saio, aconteça o que acontecer, pode virar as costas quem quiser, pode ir embora quem quiser, eu vou buscar mais a Deus. As nossas atitudes no tempo da dificuldade, no tempo da luta, no tempo do sofrimento, é que vão glorificar Deus na nossa vida e envergonhar o diabo. Quando Deus, pastor Denilson pregou sobre isso aqui de uma forma maravilhosa, quando Deus fala para o diabo assim: toca e vê só se ele blasfema. Vamos fazer uma aposta? Não blasfema. Quando ele foi lá e tocou a vida de Jó, tocou tudo que Jó tinha, menos tirar a vida, Jó glorifica a Deus. O diabo ficou envergonhado. Conforme dizia Renata, o diabo rachou a cara. Ficou com a cara vermelha, se ele tivesse isso, né? Porque ele é espiritual. Não é isso? Voltou e ficou com a cara grande diante de Deus. Quando nós nos mantivermos firmes na hora do sofrimento, amando o Senhor, buscando o Senhor, mesmo na hora da adversidade, o inimigo é envergonhado através da nossa vida. Quando você, querido, está com uma luta lá no trabalho e diz: glória a Deus, vou continuar buscando meu Deus, ele é envergonhado. Quando aparece uma doença e todo mundo diz: olha o que está vendo, você diz assim: eu não sei, mas é o seguinte, glória a Deus, eu vou buscar o meu Deus, eu vou continuar buscando o meu Deus. Quando a família não está aquilo que você imaginava e esperava, há uma crise na família, uma dificuldade está imposta, está uma confusão dentro de casa, e você poderia dizer, alguém poderia dizer: Deus abandonou minha família, que nada. Você vai dizer: glória a Deus, eu vou continuar buscando o Senhor, porque Ele tem solução para a minha família. Quando você está passando por um momento de dificuldade financeira, e você não vê uma porta se abrir, você não sabe de onde vai sair o socorro, você está ali desesperado, você diz:
Glória a Deus, eu vou continuar buscando a esse Deus, porque Ele vai me socorrer. O diabo fica envergonhado e tem que fugir de você, porque você, quanto mais difícil a situação, mais você busca a Deus. E é simples demais, é só ler a Bíblia. Resistir ao diabo e ele... Quando mais você glorifica a Deus, ele fala assim: rapaz, esse crente ele não blasfema, filho. Vai uma luta na família. E eu, aquela coisa toda, fala assim: tá tudo certo, aqui tá tudo complicado, mas Senhor, tá tudo certo, hein? Tu és o meu Deus, continuo na tua presença. Ele fala: crente, tá dando glória a Deus. Não, agora eu vou plantar, vou aproveitar que já tá com uma crisezinha na família, vou plantar umazinha na saúde. Lá vou eu, hein? Saúde. Ih, rapaz, apareceu um furúnculo nas costas. Agora ele blasfema. Senhor, tá ruim aqui, não tá dando não, hein? Tá doendo. Mas olha, tu és o meu Deus e eu continuo te servindo. Ele vai ficar envergonhado. No final de tudo, você vai estar andando pela rua, dar uma topada e arrancar a unha. Aí ele fala: agora vai. Glória a Deus, tu és o meu Deus, eu continuo te servindo. Ele vai ter que te largar, amém? Ele vai ter que meter o pé e ir embora, amém? Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele... Agora tudo que acontece, você blasfema. Qualquer coisa que acontece, você vira as costas para Deus. A coisa fica difícil, você some. Passa uma luta, larga tudo, abandona o Senhor, apostata. Quando te procura: não, estou passando dificuldade, some. Como é que você quer vencer assim? Jesus ensina para mim e para você: quanto maior a luta, mais busca. Quanto maior a luta, mais nos pés do Senhor. Quanto maior a luta, busque mais intimidade com Deus, porque é Ele que vai te dar força para vencer. E escuta o que eu te digo, hein? Se Ele não muda a situação, Ele muda você. Às vezes a situação não muda, irmão. Eu tenho que dizer a verdade para você, não tem parte com mentira. Às vezes a situação não muda. Você ora anos e anos e anos. Tem esposa que está orando para o marido converter há 20 anos e o cara não converte, velho. A situação não muda. Deus muda você. Deus te torna mais forte. Às vezes você está orando para poder se ver livre de uma enfermidade. Anos e anos e anos. Aquilo ali não muda. Deus muda você. Às vezes você está passando uma perda de um ente querido. Aquilo ali não tem como ser mudado, tem? Mas Deus muda você. Ele te fortalece. Ele te faz como uma rocha. E diz o cântico que nós gostávamos tanto e gostamos tanto: se o mar não abrir, o quê? Ele vai te fazer andar sobre as águas. Ou Ele muda a situação, ou Ele muda você. Ou Ele faz algo para que você passe por aquela situação, ou Ele faz algo para que você se torne forte o suficiente, para que você se torne estruturado o suficiente para passar por aquela situação e dizer: passei por luta sim, mas glorificado seja o nome do Senhor. E aí Ele é glorificado na minha e na tua vida. Última coisa, letra E. No Getsemane aprendemos, ou Ele nos mostra que precisamos despertar. Disse-lhe: por que estás dormindo? Levantai-vos e orais, para que não entreis em tentação. Até aqui, de novo, ó. Para que não entreis em tentação, para que na hora da luta, da adversidade, você tenha uma tendência a me abandonar, a fugir. Levantai e orai. Por que estás dormindo? Jesus chega lá e pega os discípulos dormindo, mas a Bíblia lá em João diz porque, diz que eles estavam dormindo de tristeza. Diz que eles estavam com uma tristeza tão profunda, eles viram Jesus sofrendo tanto, que Jesus estava um pouco adiante. Diz que eles foram ali, tristeza, deitaram e começaram ali. Jesus falou: fica orando. Só que a oração foi embolando, os olhos foram fechando, tamanha tristeza, e daqui a pouco eles estavam lá dormindo. E a Bíblia traz alguns estágios da nossa vida em que mostram o sono como alguma coisa que denota alguma coisa forte na nossa vida, o sono, o dormir. Você quer ver uma coisa? Uma delas, a morte. Sono, dormir na Bíblia pode significar estar morto. Lembra de Lázaro? Jesus falou: Lázaro, o quê? Dorme. Ainda teve um discípulo que falou: ô Senhor, mas você dorme, graças a Deus, melhorou, né? Aí Jesus falou: não é dorme desse jeito não, vou falar claro para você entender. Ele está morto, pode significar morte, mas eu vou lá e vou ressuscitá-lo, amém? A filha de Jairo: a menina, não incomode mais o mestre, a menina morreu. Jesus falou: não, a menina não morreu, ela está dormindo. Dormindo. Não quero que sejais, 1 Tessalonicenses 4, não quero que sejais ignorantes quanto aos que já dormiram ou dormem no Senhor, mortos. Morte na Bíblia, dormir pode significar morte. Na Bíblia, dormir pode significar rebeldia.
Deus deu uma ordem para Jonas, falou assim, olha, você vai lá e prega em Nínive. Diz que ele entra no navio, paga a sua passagem e vai para Tarsis. E diz que chegando no navio, a primeira coisa que ele fez, desceu para o porão do navio e foi o quê? Dormir. O sono da rebeldia. Ele achava que dormindo ele ia fazer uma fuga, ele ia fugir de Deus através do sono, e ele vai para o fundo do navio e dorme na rebeldia, até que é despertado e lançado dentro da boca de um peixe, dentro do ventre de um peixe. Então o sono de Jonas era o sono da rebeldia. Também tem o sono da confiança em Deus. Existe o sono da confiança. Existem dois que eu assim lembro rapidamente aqui. Um é Pedro, que na noite antes de ser morto, preso com 4 quaternos de soldados, Pedro estava lá dentro do cárcere fazendo o quê? Dormindo. E disse que o anjo chega lá, eu fico pensando que se o anjo vem pensando, vou achar aquele rapaz desesperado, ainda bem que o Senhor mandou logo para libertá-lo, porque ele deve estar lá muito nervoso, porque amanhã ele poderia ser morto. E quando chegou, acha Pedro roncando. Levanta, rapaz, coloca a roupa, bota a sandália que Deus mandou te soltar. Ei? Se é igual a Renata para acordar, deve ter levado 5 minutos. Hein? Ei? O quê? Soltar? Eu estou onde mesmo? Ih, eu estou preso. Levanta, desperta. Ele tinha tanta confiança de que Deus cuidava da sua vida. Ele tinha tanta confiança de que ele não estava abandonado, que na noite anterior à sua suposta morte, estava marcado para que ele fosse assassinado. No dia seguinte, na noite anterior, ele estava dormindo no cárcere. Olha a confiança desse homem em Deus. E eu e você, ele ia ser assassinado, decapitado, e estava dormindo. E muitos de nós não dormem à noite porque não conseguiu comprar aquele sapato chique vermelho, está acabando o inverno, e você não vai comprar porque esse ano já não dá para usar mais. Passa a noite rolando na cama, fazendo churrasquinho na cama. Né? Já viu churrasquinho? Rola para lá e para cá? Na cama. Passa a noite dormindo na cama porque meu cunhado comprou um carro melhor que o meu. E ele não pode ter um carro melhor que o meu. Passa a noite fazendo churrasquinho na cama. Noite toda rolando para lá e para cá porque o cunhado comprou um carro. Pedro ia ser morto no outro dia. Estava dormindo. Porque ele falou, minha vida está nas mãos de Deus. Se é a hora de partir, se ele me chamar, eu vou. Agora, se não for, ele vai dar um jeito de me soltar. Assim é com a minha vida e com a tua vida. Às vezes a gente deixa de dormir por tão pouco. Confia em Deus, querido. Durma o sono da confiança em Deus. Deite e durma dizendo, o Senhor cuida de mim. Deus cuida de mim. Teve um vento terrível. Os discípulos estavam no barco. Diz que o barco era açoitado pelas ondas, uma coisa terrível. E os discípulos começaram a ficar desesperados. E começaram a falar assim, lembra aquele hino do cantor cristão? Ele, qual? Aquele assim, ó mestre, o mar se revolta. E o negócio não é complicado. E Jesus, no fundo do barco, o quê? Dormindo. Esse aqui, sabe o que é? É o sono da autoridade. Dormindo. Ô mestre, não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Eu não lembro o resto. O céu se reveste de trevas. Ele acordou e falou assim, eu estou cansado, por que vocês estão me acordando? Vocês não têm fé. Eu estou aqui nesse barco, ele não vai afundar, porque fui eu que fiz o vento, fiz o barco, fiz o mar, fiz esse planeta todo, e estou aqui querendo dormir, e vocês não deixam. Levantou e falou, vento, cala a boca, mar, aquieta-te. E Pedro, fica quieto. Naná, dormi de novo. A autoridade do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor da glória. Amém, irmãos? A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14, aqui eu encerro. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu não sei que tipo de sono você tem dormido nesse tempo. Não sei qual desses sonos aqui é o teu sono. Mas se for o sono da rebeldia, ou se for o sono da indolência, se for o sono da tristeza, chegou o dia de despertar, porque Cristo pode fazer uma obra maravilhosa, gloriosa, na minha vida e na sua vida, amém?